Talvez você tenha chegado nesse vídeo por um amigo ou por um grupo de WhatsApp, ou talvez esse vídeo só tenha aparecido nos seus recomendados. Talvez você tenha aberto esse vídeo apenas para saber do que se trata e sair, bom, você que sabe. Hoje nós vamos falar sobre o assunto mais importante da atualidade e também do universo. Você já parou e pensou o que é o Evangelho, ou pelo menos o que significa o que é essa palavra que as pessoas vivem falando? E se você já sabe a resposta, você já pensou, beleza, só que tem algumas coisas que ainda não estão fazendo sentido. Bom, então continua assistindo o vídeo, senão você pode sair, eu não vou te obrigar a ficar. Então, bora lá! Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, eu tenho que falar sobre duas coisas muito importantes. Primeiro, se eu estiver falando muito rápido, me desculpem, é que esse assunto é muito complexo e eu só tenho 10 minutos, além disso o tempo já tá rolando. Então se vocês querem se aprofundar no assunto, pesquisem aí no YouTube o Augustus Nicodemos, Hernandes Dias Lopes e Ângelo Basso falando sobre esse assunto. Segundo, estou aqui para falar que de todo o público que assiste meus vídeos, a maioria esmagadora tem de 30 a 40 anos. E tipo, isso era para ser, sei lá, um canal, eu não sei, mas de um público mais jovem, entende? Então se você puder, vai lá e manda esse vídeo para um amigo, por favor, assim mais pessoas vão poder ouvir sobre assuntos importantes como esse. Então, agora sim, vamos começar. Primeiro eu gostaria de começar falando sobre o centro do Evangelho. É a coisa mais importante do Evangelho. E a coisa mais importante do Evangelho é nada mais, nada menos do que Deus. Deus e o que Ele fez por nós. Deus tem infinitos atributos maravilhosos. Só que nesse vídeo eu só vou falar sobre 5 deles. Deus é soberano, justo, fogo consumidor, amoroso e misericordioso. Vamos falar deles por partes. Deus é soberano. Deus é soberano porque Ele criou tudo que existe na terra e debaixo da terra, no ar e no céu, e tudo isso Ele criou para Ele, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Antes de continuar falando sobre os atributos de Deus, eu vou falar sobre o que nós fizemos a Ele. Quando eu falo nós, eu digo eu, você, sua mãe, seu tio, o presidente dos Estados Unidos, o Papa Francisco e assim por diante. Só que eu nunca vou falar o nome de mais de 10 bilhões de pessoas, tá bom? Imagine o seguinte, pense que você viu todos os trilhões de anjos e todos os planetas, estrelas e toda a criação se curvando diante de Deus e adorando Ele. Então Deus olha para você e te convida a chegar mais perto dele. E você simplesmente diz não. Talvez você esteja pensando, eu nunca faria isso, longe de mim fazer tal coisa. Mas eu posso afirmar que você faz e vai continuar fazendo isso todos os dias da sua vida. Eu vou explicar. Esses nãos que você fala são nada mais, nada menos que o pecado. E como você deve saber, você sempre peca. Mas você pode dizer, eu não peco. Nesse caso, você acabou de pecar, porque em 1 João capítulo 1, versículo 8 diz assim: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas às vezes você pode não saber o que é pecado. Então, nós encontramos uma variedade de pecados em toda a Bíblia, mas os princípios que regem o pecado são os 10 mandamentos. Em Êxodo 20 e Deuteronômio 5 estão os 10 mandamentos, que são: não terás outros deuses, não farás ídolos, não falarás o santo nome de Deus em vão, guardas o sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. Ao percorrer dos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a Bíblia nos mostra de forma geral que se alguém desobedecer algum dos mandamentos, a punição é a morte. E é aí que vem o segundo atributo de Deus que eu vou falar nesse vídeo. Deus é justo. Deus é justo porque Ele pune todos os que desobedecem os mandamentos. Mas você pode pensar que hoje em dia existem muitas pessoas muito ruins que não recebem ou não receberam a sua punição. Então, onde está a punição dessas pessoas? Além de nessa época as pessoas realmente serem mortas, isso também é um símbolo de o que nós merecemos: o inferno.
Da mesma forma que a punição dos pecados, se nós desobedecemos alguns dos mandamentos, nós merecemos não só a morte, mas o inferno. E agora vem o terceiro atributo de Deus que eu vou falar nesse vídeo. Deus é fogo consumidor. O inferno é basicamente a punição de Deus. O inferno é descrito como um lago de fogo que arde como enxofre, que é a segunda morte, e uma fornalha de fogo onde há choro e ranger de dentes. De certa forma, é possível dizer que o inferno é a ausência total de Deus. Se você ainda não entendeu, eu vou falar de outra forma. Esse mundo é mau, e muito. Mas mesmo sendo mau, Deus age aqui. Aqui chove e nos refresca, aqui as árvores dão frutos para nós comermos, aqui nós temos nuvens para nos proteger do calor excessivo do sol, aqui temos animais que podemos domesticar. Aqui Deus provê tudo que nós precisamos para viver e sem Deus nós nada podemos fazer, como está escrito em João 15, versículo 5. Só existem coisas boas na terra porque Deus age aqui, mas no inferno Deus não vai estar lá, então não vai existir nada bom e apenas coisas ruins, porque lá será manifestada a ira de Deus. Aqui nós experimentamos sim a ira de Deus, mas também a graça e a misericórdia dele. Lá vai ser só a ira. Mas você pode pensar, cadê a parte boa disso tudo? E aí agora vem o terceiro atributo de Deus. Deus é amoroso. Para nós não recebermos a nossa punição, alguém tem que receber por nós, porque o salário do pecado é a morte. Mas não pode ser alguém que também mereça essa punição, porque ele não pode morrer por ele mesmo e mais alguém. Então aí é que vem a parte boa. Alguém morreu por nós. No versículo mais famoso da Bíblia, João, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A boa notícia da Bíblia é que mesmo nós apenas merecendo o inferno e seu sofrimento, nós que cremos agora podemos ter o céu. E a única coisa que nós precisamos fazer é crer em Jesus. E é por isso que Deus é misericordioso, porque você não vai receber aquilo que você merece, que é o inferno. Antes de continuar, quem foi Jesus? Como assim crer em Jesus? E o que é o céu? Jesus é o enviado e o Filho de Deus, que também é Deus e estava com Deus desde o princípio. É meio confuso, mas o que você tem que entender é que Jesus veio ao mundo como ser humano, nasceu como um, viveu como um, porém sem cometer nenhum pecado sequer. Ele foi impecável. Jesus veio ao mundo com o objetivo de morrer por nós, e a morte dele não foi fácil. Antes de morrer, ele foi espancado, chicoteado, zombado e teve que carregar uma cruz de madeira pesada até chegar aonde ele morreria. A morte na cruz funciona assim: a cruz é colocada no chão e a pessoa fica deitada nela. Então soldados pregam as mãos e os pés na cruz, depois levantam a cruz. E a única coisa que impede a pessoa de cair são os pregos fincados nela. Mesmo assim, Deus abençoou Jesus. Uma morte na cruz às vezes não duram minutos nem horas, duram dias. E Jesus apenas ficou algumas horas na cruz. Antes de morrer, Jesus ficou com sede e pediu água, mas em vez disso lhe deram vinagre. Foi isso que Jesus fez para salvar você. Quando Jesus morreu, ele morreu por todas as pessoas que creem nele, assim perdoando os nossos pecados. Agora, o que é crer em Jesus? Crer é acreditar e tentar obedecer os mandamentos. Porque você tem que ser grato a Deus. Imagine que você fosse ser atropelado e alguém te empurrasse e morresse, mas te salvasse. Você não seria grato? E se você tivesse a oportunidade de ver essa pessoa de novo e ela te pedisse alguma coisa, você não iria fazer? Deus ressuscitou 3 dias depois e está vivo até hoje e para sempre. E agora ele te pede para obedecer os mandamentos. Mas você pode pensar, se eu não conseguia cumprir antes, por que eu vou cumprir agora? Em João capítulo 14, versículo 13 está escrito: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Peçam a Deus que te ajude a cumprir os mandamentos em nome de Jesus e Ele irá te ajudar.
Mas por que você faria isso? Por que você iria pedir isso pra ele? Por que você vai obedecer os mandamentos? Tem gente que pensa que obedece os mandamentos para ir pro céu. Mas você já tem o céu. Jesus já morreu. Ele não vai morrer de novo. E não é por obras para que ninguém se glorie. Então não tem nada que você possa fazer para ir pro céu. Você tenta obedecer os mandamentos porque esse é o seu chamado na terra. O seu chamado é ser cada dia mais parecido com Jesus. É esse o propósito da vida. E por fim, o que é o céu? O céu é... Se eu tentar descrever o céu, eu vou falhar. O céu é indescritível. O céu é outro nível, é fora da curva. O céu não é um céu. Nós não vamos morar nas nuvens, nem vamos virar anjos com asas e auréolas. O céu é uma nova terra. Eu acredito que vai ser como o tempo de Adão e Eva, antes deles cometerem o pecado. Deus criou o homem com o objetivo de cuidar da terra e dos animais. E o mais importante, nos relacionar com ele. Isso é o céu. Relacionamento com Deus. Conhecer ele cada dia mais e descobrir quem ele é. Nós viveremos como Adão e Eva. E o mais importante, sem pecado, e nós poderemos ver a Deus todos os dias das nossas vidas. Isso é o Evangelho. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não vou pedir pra vocês darem like nem se inscreverem. Se vocês fizerem isso, vocês vão estar fazendo por conta própria. Mas eu vou pedir uma coisa, por favor, compartilhem esse vídeo. As pessoas precisam saber disso. Tem gente morrendo e indo pro inferno porque não sabem disso. Por favor, compartilhem, faça a sua parte. E é isso, Deus abençoe vocês, Jesus ama vocês e falou, é isso aí, tchau.